Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. Hoje nós estaremos aprendendo um pouco sobre identidade. Aliás, você sabe quem você é? Para que você foi chamado e qual o seu propósito? Muitas pessoas não conseguem romper ou acessar ao próximo nível porque elas têm dificuldade de reconhecer para que elas foram chamadas. Então, no episódio de hoje, nós estaremos estudando isso. Então, já pega esse link aqui no YouTube e compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa adquirir, que precisa introjetar na sua mentalidade esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser de bastante crescimento para você que vai estar assistindo. Então, se você puder, já curte, comenta, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, também no Instagram, que eu tenho certeza que o conteúdo que nós iremos transbordar para você vai mudar completamente a sua cosmovisão e vai tirar as escamas dos seus olhos. Então, eu tenho a honra de receber Jay Santana. Oi, gente, tudo bem? É uma honra para mim estar aqui hoje. Obrigada, Matheus, pelo convite. Para mim é muito gratificante estar aqui nesse novo projeto que nasceu no seu coração. Para mim, assim, é incrível quando a gente toma essa iniciativa, né, de trazer algo que pode mudar vidas. Eu tenho certeza que esse podcast vai fazer exatamente isso. Vai ser um ambiente, assim, de mudança, de aprendizado, de, sabe, incentivo. Então, parabéns pela iniciativa. Você é uma voz para essa geração. Então, que Deus possa abençoar muito esse novo projeto. E para mim é uma honra de estar aqui, gente. Eu gosto de conversar, vocês sabem, quem me acompanha, que está assistindo, sabe que eu gosto de conversar, gosto de estar sempre ali expondo o que Deus traz no meu coração. E tô animada para essa conversa de hoje. Obrigado, Jay. Na verdade, esse é o propósito do Lifecast, alcançar o máximo de pessoas possíveis para que vidas sejam transformadas. Amém. Porque eu observei algo que sempre parece que tem uma área da vida das pessoas que não rompe. É muito difícil uma fase da nossa vida dar tudo 100% perfeitamente. Então, é exatamente porque muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que elas são e para que elas foram chamadas e qual o seu propósito. O que elas vão fazer? Muitas vezes comparações, é o que nós estaremos estudando daqui a pouquinho. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é por que as pessoas têm essa dificuldade de reconhecer quem elas são e para que elas foram chamadas? Gente, já começando uma pergunta power, é né? Forte, tipo assim, essa daí é forte. Cara, hoje a gente vai falar sobre identidade, sobre isso, né? Tive muitos desafios nessa área. Eu acho que o que mais impede as pessoas de entenderem quem elas são é a limitância de querer provar aquela vontade, limitância não, aquela vontade, né, que limita a gente, só que aquela vontade de querer provar algo que a gente nunca vai ser. Então, o que faz as pessoas não alcançarem isso? Aquela vontade de provar algo que elas nunca serão. Então, tipo assim, muitas das vezes a gente se perde nisso. Eu não consigo romper, eu não consigo alcançar. Porque ao invés da gente realmente focar naquilo que a gente foi chamado pra ser, a gente quer focar naquilo que a gente não foi chamado pra ser. E ainda perde tempo tentando provar isso para os outros. Muito bom. E você falou algo muito interessante, que tudo começa na mentalidade. Porque você falou, eu não consigo fazer, eu não consigo conquistar. Exatamente. Interessante que nós temos que mudar a forma que a gente fala. Você consegue, você pode. Eu acho que muitas pessoas, o problema é que usa a palavra assim, eu vou tentar fazer, eu vou tentar conquistar. Na verdade, se você for ver, a palavra tentar não existe, porque ou você faz ou você não faz. Ou você não faz. Eu vou tentar montar um podcast. Não, ou você monta ou você não monta. Eu vou tentar ser um influencer. Não, ou você influencia ou você não influencia. Então, na verdade, a palavra tentar não existe. Então, mude a forma que você fala, aquilo que você verbaliza, porque tem o poder de introjetar na sua mentalidade, na sua mente. Então, você pode, você consegue. É isso que nós queremos compartilhar com você um pouco hoje sobre identidade. Jay, fala um pouquinho pra gente sobre crenças limitantes. Por que as pessoas têm um bloqueio de falar em público? Por que as pessoas têm um bloqueio de chegar ao próximo nível ou de sentar à mesa para conversar com alguém? Não só jovens, mas muitas pessoas têm esse bloqueio por conta de traumas no passado, na infância. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu acho que entra perfeitamente no que a gente está falando de identidade, né? E essas crenças limitantes, que, como você falou, tudo começa na nossa mente. Quando a pessoa ela começa a se colocar, posicionar limites que não existem, né, sobre si próprio, ela tira o foco do alvo onde ela tem que realmente, para onde ela tem que olhar. Eu acho que essas crenças limitantes, elas vêm justamente disso, da gente começar a colocar um foco naquilo que a gente não consegue fazer, ou aquilo que a gente não foi chamado para fazer,
ou às vezes a gente coloca um foco na vida de outra pessoa. Eu acho que muitas vezes, vamos supor, o Mateus, ele tem esse dom da fala, ele consegue subir, falar com as pessoas e pregar e levar a palavra. E às vezes ele é muito jovem, e às vezes um jovem que está assistindo olha e fala: ai, mas eu não consigo fazer isso. E aí ele começa a ficar ali remoendo aquele pensamento. Ai, mas eu não consigo fazer o que o Matheus está fazendo. Ai, porque eu não consigo fazer um podcast. Ai, em vez dele parar e pensar assim, cara, esse é o chamado do Matheus, porque ele entendeu o posicionamento dele. Qual é o meu chamado? Em vez de a gente ficar focando naquilo que a gente não consegue, a gente começar a focar para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Não no qual é o chamado do próximo. Então, acho que a crença limitante, a identidade, ela tá atrelada a posicionamento. Quando você sabe onde você está se posicionando, para que você está se posicionando, aonde você está colocando a sua energia, sabe, os seus dias, a sua força, o seu esforço, no que você está se direcionando, no que você está focando realmente, aquilo ali vai te tirar dessa zona de limitação, dessa zona de, eu não consigo, vai começar a colocar você no lugar onde, cara, não, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado e meu foco vai ser para isso. E você vai começar a trabalhar para alcançar aquilo. Faz sentido? Sim, total sentido. Isso aí que você falou entra muito também em comparação. Por exemplo, eu não consigo ser como a outra pessoa. Eu costumo dizer que comparação mata, inspiração te promove. Porque quando você se compara, por que uma pessoa tem a mesma idade, só que com resultados totalmente diferentes? Uhum. Hoje você vê pessoas da idade de 20, 25 anos, pessoas que conquistaram um alto degrau financeiramente, outros que têm uma habilidade para falar em público, cada um tem sua habilidade. Então a comparação, ela mata. Porém, a inspiração, ela vai fazer com que você se espelhe naquela pessoa. Exatamente. E através você se espelhando, você consegue se desenvolver também. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre comparação. Comparação é uma coisa que eu posso ter, assim, uma formação nisso, né? Porque eu vivi minha vida inteira passando por isso. E eu acho que tem 2 tipos de comparação. Aquele que a gente cria de nós mesmos e que as outras pessoas criam sobre a gente. Eu já passei pelos 2. E, assim, eu acho que comparação é uma coisa bem... eu não quero pesar o ambiente, mas eu acho que é uma coisa demoníaca. Eu acho que comparação Pronto, falei. Pronto, falei. Eu acho que é uma coisa realmente... Eu acredito que, assim, nós somos cristãos, obviamente, as pessoas que te acompanham vão saber disso, né? Por conta de tudo que vem assistindo. Então, assim, eu acho que a gente pode levar pro lado espiritual, que, assim... Eu acredito que o inimigo das nossas vidas, ele existe, ele tá ali, ele quer para a gente. Ele não trabalha, tipo, no óbvio. Ele vai usar coisas que às vezes a gente não pensa. Então, às vezes, o inimigo ele trabalha na distração e uma das artimanhas dele, eu tenho certeza que é a comparação. Porque a comparação é o foco naquilo que você nunca vai ser. O que acontece com a comparação? É você colocar energia e foco naquilo que você nunca, nunca, nunca vai ser, para você não colocar o que você tem que colocar, a disposição que você tem que colocar naquilo que você vai ser. Eita, Então, muito tipo forte. assim, você perde o seu tempo, você perde seus dias, você perde a sua vida focando naquilo que você nunca vai ser e você não foi chamado para ser e você começa a se sentir mal porque você não está sendo aquilo. Só que, na verdade, tem uma amplitude, uma abundância de coisas que Deus chamou pra fazer e você não consegue cumprir aquilo porque você tá focando e perdendo seu tempo na comparação. Então, é uma artimanha do inimigo que leva pra uma certa distração. Sim. E é bem complicado porque eu passei muito por isso. Nas 2 áreas, como eu falei, eu me autocomparando e também as pessoas me comparando. Porque eu venho de uma família onde são pessoas que têm um legado no meio cristão, né? E eu sei que eu tenho dons que Deus trouxe pra minha vida, Deus entregou na minha mão. Só que, infelizmente, por muito tempo eu deixei de aplicar e viver esses dons. E eu creio que agora, cada dia a gente vai aprendendo mais e mais, né? Mas eu creio que agora eu tô vivendo, assim, mais e mais da plenitude do meu chamado por conta de entender como que a comparação é uma coisa, chega pra mim, tipo, eu coloco na minha mente assim, eu gosto de ser radical, então eu coloco na minha mente, cara, a comparação chega a ser um pecado pra mim, pra eu não cometer isso. Não só comigo, também com outras pessoas, porque a comparação ela pode matar. Porque eu sei que isso já fez muito comigo, a comparação dos outros e também a minha. Sabe? Nossa, muito bom. Isso é interessante, que nem você falou, uma artimanha do inimigo. Uhum. Interessante que quando
Deus sempre vai dizer a nosso respeito antes do inimigo vir tentar a gente ir em alguma área. Por exemplo, quando Jesus foi batizado por João Batista, o interessante é que os céus se abriram, lá uma passagem bastante conhecida, e Deus falou que esse é meu filho amado, que eu tenho prazer. O interessante é que ele falou, esse é meu filho. E depois, logo depois disso, então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O interessante é que quando ele chegou lá, o inimigo falou que se tu és, mas um pouco antes eu já havia dito quem ele era. Ele é meu filho. Então o inimigo ele sempre vai tentar na área que Deus já disse ao nosso respeito. Então Deus sempre está atento. Por isso que nós temos que estar atento à voz de Deus. Nós temos que ter sensibilidade para aquilo que Ele está falando conosco. Porque Deus sempre nos prepara para aquilo. O interessante é que nem sempre nós podemos ir no deserto por negligência própria, mas muitas das vezes Deus nos coloca no deserto para nos forjar. Mas entenda isso, Ele sempre vai te dar estratégias para você sair daquilo. Então, antes do inimigo vir tentar, você observe. Ele fez isso com Jesus. Se tu és, transforma essas pedras em pães. Opa, peraí, eu sei quem eu sou, porque meu pai, há um tempo atrás, já me disse, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Então, esse é um pouquinho, assim, do que Deus sempre vai dizer ao nosso respeito. Agora, eu quero conversar um pouquinho de, por exemplo, o tempo de preparo. Porque nós estamos falando sobre comparação, sobre identidade, para que ela foi chamada. Resultado. Uma pessoa que tem a mesma idade, mesma faixa etária de idade, ela tem comparação por outras pessoas. Só que essa pessoa só está vendo o momento que essa pessoa está vivendo. Ela não conhece a história por detrás, não conhece as experiências que aquela pessoa teve, não conhece o que ela vivenciou para chegar onde ela chegou. Existe o tempo de preparo, porque ninguém se destaca à toa, por acaso. Existe algo que a pessoa se preparou, esse conhecimento, porque quando você está no anonimato, ninguém está te vendo. É tempo de preparo e que você está se preparando para quando chegar o tempo de exposição, na verdade. Então, nesse tempo, o que nós temos que fazer? Bem, eu creio que se a gente for para a Bíblia, tem uma passagem que fala lá de construir a sua casa, né? Não construa na base de areia, porque ela pode desmoronar você saber onde você está construindo a sua casa. Porque uma casa ela pode ser linda, mas se ela tiver uma base de areia, né? Ela não vai se sustentar. E eu creio que nesse momento de preparo, a gente tem que saber onde a gente vai estar fincando as nossas raízes. Porque o momento de preparo todo mundo vai passar, né? Obviamente, nada acontece do dia para noite. Se isso aconteceu na sua vida, ali na Bíblia a gente já tá falando que, tipo assim, tudo que é construído sobre algo rápido, sobre algo que não é solidificado, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai desmoronar. E nesse tempo de preparo, o que eu enxergo com tudo isso é o ambiente onde você vai estar construindo tudo isso. Porque às vezes a gente só olha assim, porque nessa comparação, porque construído na areia, e aí por isso que vai se desfazer rápido, né? Mas às vezes eu penso assim, cara, às vezes aquela base de areia, ela não vai se desfazer tão rápido assim. Às vezes, o que vai acontecer? Enquanto você está montando todo aquele castelo ali na areia, a areia vai ficar plena. Não quer dizer que enquanto você está construindo o castelo, às vezes a gente é tão rápido de levar para, tipo assim, para o clichê. Tipo assim, quando você estiver construindo já vai desfazer. Não. Às vezes o que acontece? Você pode ter o tempo de construir todo um castelo, todo um reino em cima da areia, mas você construiu no lugar errado. Eita. Você fincou a base no lugar errado. Então, aquele reino inteiro, ele vai se desmoronar. Então, não é só o pensamento de assim, eu vou começar a construir e na primeira casinha vai desmoronar porque a areia não vai conseguir aguentar. Não, às vezes a areia, ela vai te enganar, ela vai fingir que está aguentando todo esse tempo. Depois de você construir um reino inteiro, ele vai desmoronar. Entende? Muito assim, entendi. Então, para mim, o momento de preparo, o mais importante é você saber aonde você está se preparando, onde você está gastando o seu tempo, no que você está se firmando, no que você está fincando. Você tem certeza da identidade que você está criando ali naquele momento de preparo? Da onde você está pegando a sabedoria? Da onde você está buscando essa sabedoria? Entendeu? As suas raízes, elas podem estar crescendo muito, só que no lugar certo. Porque é muito difícil, às vezes. A gente acha que, assim, o processo... todo mundo passa por processo. Hoje eu brinco que a palavra preferida do cristão é processo, né? Que é tudo é processo, processo, processo. Só que a gente não para pensar se a gente está passando o processo no lugar correto.
Porque às vezes é muito fácil você falar, não, eu estou passando por um processo, e às vezes você tá passando exatamente pelo que você falou. Os desertos onde a gente se coloca, e não o deserto onde Deus quer forjar a gente. E aí você fica uma vida inteira num deserto, não entendendo por que a sua base não solidificou ali. Por quê? Porque você está fazendo justamente, fincando uma base onde ela nunca vai ficar firme, ela nunca vai se firmar. Porque você não está criando raízes numa base que é sustentável. Então, assim, para mim, esse momento de preparo é muito isso, sabe? Porque, assim, o que acontece, né? Por que eu digo isso? Eu passei por vários momentos da minha vida onde eu tive encontros com Deus. E cada dia, eu gosto de falar que a gente não tem que ficar preso a um encontro com Deus, né? Tipo assim, não vai acontecer só um encontro nas nossas vidas. Toda vez, a gente vai passar por temporadas diferentes na nossa vida, onde ele vai querer... Você vai passar por uma coisa, você vai aprender, você vai passar por outra para você aprender. É sempre um crescimento constante. Só que quando você se pega passando pelo mesmo processo milhares de vezes, é aí que eu digo que a base não estava sendo solidificada num lugar correto. Entendeu? Então, tipo assim, eu passei muito por essa questão da base sendo firmada ali no lugar correto na minha identidade. Porque eu ficava lutando para encontrar uma identidade. Eu fiquei passando pelo mesmo deserto várias vezes, porque a minha base não estava solidificada num lugar correto. Por quê? Porque nosso coração ele é enganoso. E às vezes a gente acha que, tipo assim, são coisas que a gente precisa criar na vida. Ai, meu Deus, eu preciso conquistar aquilo, não sei o que lá. E a gente começa a basear nossa identidade nessas coisas. Por exemplo, eu tive um problema muito difícil de conseguir fincar minha identidade, porque eu já pensei que eu tinha que ser igual minha mãe. Eu já pensei que eu tinha que ser igual meu pai. Eu já pensei que eu só ia ser uma mulher com um ministério se eu encontrasse o casamento perfeito. E aí eu ficava correndo atrás dessas coisas. E eu voltava sempre pro mesmo deserto, que era uma crise existencial. De que, cara, eu não tenho propósito, eu não nasci pra nada. Porque ao invés de eu fincar minha base em Deus, eu queria fincar em comentários, em expectativas, entendeu? E olhando de fora, tipo assim, pra uma pessoa, a pessoa não vai pensar, nossa, que ruim, ela tá se espelhando na mãe dela, não sei. Olhando de fora, você olhando, tipo assim, se eu falasse assim, eu tô passando por uma crise de identidade e tal, porque eu quero espelhar, eu tô tentando procurar o meu ministério, porque eu acho que o meu ministério é cantar igual da minha mãe e tal. Você ia olhar, nossa, não, legal, ela tá seguindo uma linha de tipo, poxa, a mãe dela é cantora, não sei o quê, poxa, ela canta na igreja, não, é o certo, ela tem que buscar isso. Só que a gente se engana nisso, porque a gente pensa que, não, eu tô seguindo uma coisa que eu sei que é o que Deus quer pra mim, só que a gente não tira tempo pra perguntar, Deus, é o que o Senhor quer pra mim? E aí você cria toda uma base, toda uma estrutura naquele pensamento. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, claro. Naquele pensamento que você decidiu que é o que é pra sua vida, e aí você deixa a comparação entrar, a expectativa entrar, essas coisas começam a entrar. E você não tem a certeza de se é aquilo que Deus queria pra você, você está construindo todo um reino, toda uma base, todo um castelo naquele pensamento. E ele pode se desmoronar a qualquer momento, que é o que acontecia. Porque aí vinham as comparações, a expectativa. E como eu não tinha minha identidade firmada no que era realmente o correto pra mim, não que ter um ministério de louvor ou de palavra não seja o correto, não é isso que eu tô dizendo. Só que eu não parava e perguntava, Senhor, aonde, de que jeito o Senhor quer me usar nessas áreas? Não, eu só falava, não, então eu vou cantar pra ser igual a minha mãe. Não, então é melhor eu pregar pra ser igual ao meu pai. Eu não parava pra perguntar, Senhor, como... Eu não parava pra perguntar, Senhor, como o Senhor quer me usar na área da música? Como que o Senhor quer me usar na área da palavra? Como o Senhor quer me usar na área de missões? Não. Eu ficava me baseando no que as pessoas queriam saber, ou no que as pessoas esperavam de mim, ou no que eu queria esperar de mim. E eu me comparava com outras meninas que têm a minha idade, com outros ministérios. E eu falava, meu Deus, a minha mãe tem um ministério gigantesco, então é minha obrigação ter esse mesmo ministério. Eu não parava pra perguntar se Deus tinha isso pra mim. E aí a minha base era o quê? Era uma base que não tinha estrutura nenhuma, porque estava baseado nos meus sentimentos. Então, às vezes, a gente pode se cegar desse jeito. Então, é justamente isso que eu quero trazer, sabe? Para as pessoas pensarem. Nesse momento de preparo, aonde você vai estar colocando a sua
base, sabe? Na verdade, onde você vai estar fincando suas raízes? Em que base você vai estar fincando suas raízes? Porque se você começar a construir um ministério, uma carreira e não ter o tempo para parar para perguntar se aquilo dali é realmente o que Deus tem para você, me desculpa, você tá construindo um reino numa base de areia. Que a qualquer momento aquilo dali vai, sabe? Mas é verdade, é buscar direção de Deus. O interessante é que Exatamente. muitas pessoas vivem em tentativa e frustração, na verdade. Porque, por exemplo, não sabe se aquilo é o propósito de Deus, se aquilo está nos planos de Deus e por causa disso a pessoa se frustra. Enquanto, na verdade, nós vamos se sentir 100% realizados quando nós estamos no centro da vontade de Deus e cumprindo aquilo que Ele mesmo liberou sobre nós, né? É verdade. Então, por exemplo, hoje, muitos jovens trazendo para o pessoal já mais nossa faixa etária. As pessoas, Deus libera uma palavra dizendo, você consegue, você pode, e essa pessoa dá mais ênfase do que as pessoas falam, do que Deus diz respeito, na verdade, do que ela é. Então, ou seja, a voz das pessoas que estão ao redor estão falando mais alto do que a voz do que a própria pessoa que criou ela, que é Deus, né? Então, como que você administrou esse sentimento, essas emoções, que eu acho que é uma das principais dificuldades de você, inclusive, estar nos assistindo aqui agora? Mas antes de você responder, eu gostaria de agradecer a 28. Se você está assistindo esse podcast com essa qualidade, com esse áudio, é porque eles estão aqui nos ajudando, nosso parceiro. Então, eu quero, inclusive, aqui recomendar para vocês, você que precisa fazer um vídeo institucional para sua empresa, para os seus negócios, para os seus projetos, 100% recomendo, tá bom? São bons. E voltando agora, Jane. Como que você lidou, como que você administrou, na verdade, essas emoções? Então, Matheus, eu acho que gente, é bom, né, quando as coisas fluem, porque tudo volta para o que a gente está falando. Entender a identidade. Porque a identidade também está atrelada à autoridade. Eita. Voltando àquilo que você falou de Mateus, em Mateus 4, né, que Jesus é tentado no deserto e tudo mais, você tinha falado o quê? Que ali, Jesus, ele entendeu a autoridade que ele tinha recebido antes. Deus já tinha entregue para ele aquela autoridade, então quando ele foi tentado, ele soube rebater. Porque o inimigo, ele trabalha como? O inimigo, ele nunca trabalha com uma informação, ele trabalha com uma sugestão. Você pode ver que ele fala, se eres o filho de Deus, entendeu? Porque ele não tem informação sobre a nossa vida. O único que tem informação sobre a nossa vida é Deus. O único que tem a palavra final sobre a nossa vida é Deus. O único que sabe as melhores coisas, os planos perfeitos, é Deus. Entendeu? E como o inimigo ele é um frustrado, ele quer frustrar as pessoas também. E é aí que ele consegue entrar na nossa mente, com as sugestões que ele oferece a nosso respeito. Só que se você não tiver atrelado à autoridade que Deus já entregou muito antes dessas sugestões chegarem na sua vida, você cai. Ele fala uma sugestão e você acredita. Porque você não entendeu a sua autoridade como filho. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente nascer, a Bíblia estava aí. E na Bíblia já fala que ele fala o quê? Que ele não nos chama mais como servos, mas como filhos. Então, se ele já te deu essa liberdade e você escolhe não andar nessa autoridade, que era o que eu fazia da minha vida, você começa a cair nas sugestões do inimigo. E você não consegue rebater o inimigo ali, entendeu? Então, às vezes, as pessoas, elas falam... Às vezes as pessoas, elas pensam assim, porque Jesus conseguiu vencer a tentação ali do inimigo, porque ele é Jesus, ele é perfeito. Não, ali ele mostra pra gente exatamente como a gente vence as vozes do inimigo. Entendendo a nossa autoridade. Autoridade que já foi entregue nas nossas mãos. Quando você entende a sua autoridade, independente do pecado, independente se você errou ou não, porque isso daí você se resolve com Jesus depois, sim, entendeu? Mas ele não vai tirar de você essa autoridade. Ele já entregou nas suas mãos, você recebeu aquela autoridade, entendeu? Você andando nesse caminho de filho, buscando estar próximo ao Pai, estar entendendo o que o Pai quer da sua vida, ouvindo as palavras do Pai, você entendendo tudo isso, você começa automaticamente a andar nessa autoridade. E é aí que você vence o inimigo da tentação. É aí que você vence o inimigo das palavras que ele quer vir para te tirar, das sugestões que ele tem sobre a sua vida. O interessante é que você adquirir autoridade em uma fase que você passa por aquilo e vence. Exatamente. Você contando agora, eu lembrei, há 2 anos atrás, na pandemia, todos ficaram em confinamento, mas eu lembro que eu fiquei dentro de um quarto escuro, trancado, não comia, ficava lá ocioso, não fazia nada. Ficava lá, foi meu tempo assim, sabe, pensando em desistir, pensando em parar, pensando no lugar do meu chamado, porque eu olhava as promessas que Deus fez pra mim, antes mesmo de eu nascer, e não havia se cumprido, nenhuma delas.
Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? O que tá errado em mim? Falei, não é possível. Todo mundo acontece, olhava ao meu redor, uma voando, outra pessoa dando certas coisas. Eu olhava pra mim, dando tudo errado. Isso me corroía. E eu falava, não é possível. E eu lembro disso que eu fiquei trancado em confinamento dentro de um quarto escuro, onde eu pensei em desistir, não foram uma, mas foram várias vezes. Eu dizia, parece que tudo que eu faço não dá certo, e mal sabia que eu estava no tempo de ser forjado, no tempo do processo, no tempo de ser Exatamente. moldado por Deus. E a gente vê isso com Jesus. Porque, gente, Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele precisava vir aqui pra Terra mostrar pra gente o que é passar por um processo de ser forjado? Não precisava. Só que ele vem aqui só pra mostrar pra gente como que tem que funcionar as coisas. Ou seja, ele já era filho de Deus, ok? E ele desceu aqui em humildade pra mostrar pra gente, você é filho. Só que pra você ganhar essa autoridade, você precisa passar por esse processo. Ele mesmo passou por isso. E às vezes a gente quer ser aquele filho mimado. Ai, não, porque realmente eu recebi a autoridade e agora o mundo tem que acontecer num estalo de dedos. Gente, não. Jesus desceu aqui e mostrou pra gente o que é ser forjado. E a gente pensa que as coisas vão acontecer no salário de dedos, do dia pra noite, de um minuto pro outro, não negligenciando o fato que Deus pode fazer o que ele pode. Mas ele Claro. não vai fazer isso porque é um processo. É um processo. Porque se ele der um sucesso no lugar errado, na verdade, isso é um fracasso isso. Exatamente. Ó, é um processo. Jesus, gente, ele ensina pra gente o que realmente é ser humilde. O que é realmente você entender que... Porque o que acontece? O cristão também, ele gosta de se apegar ao milagre. Infelizmente, se a gente deixar, a gente começa a tratar o milagre como o Deus das nossas vidas. Porque como a gente sabe do poder de Cristo, do poder de Jesus de fazer milagres nas nossas vidas, a gente começa a colocar isso como o melhor e maior atributo dele. Que ele faz milagres, que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele faz acontecer. E a gente não coloca os outros atributos, de que ele é um Deus que ele ensina, um Deus que ele é pai, um Deus que ele cuida, um Deus que chama a nossa atenção, um Deus que coloca o deserto para nos forjar. A gente não olha para esse outro lado, a gente quer olhar só para o lado que ele é o Deus dos milagres, né? Deuteronômio vai dizer sobre isso. Então, e aí o que acontece? A gente começa a idolatrar o milagre. E Deus, ele tem poder de ser o Todo-Poderoso? Sim. Só que se ele for o Todo-Poderoso nas nossas vidas o tempo inteiro, a gente vai ser crente mimado. Filho mimado, que não vai querer ser forjado, não vai querer passar pelo tempo do ensinamento, porque vai querer que tudo aconteça na hora. Só que ele é tão cuidadoso com a gente, que ele não faz isso cuidando de nós. Pra gente entender que se a gente idolatra o milagre, a gente começa a ignorar o processo. Só que o processo é a única coisa que forja a nossa fé. Entendeu? Não tem como. Como que a nossa fé vai ser forjada? E ele cuida da gente desse jeito. Ele quer que a nossa fé seja forjada. Então ele permite que a gente passe por esses processos para que a gente possa crescer e ganhar essa autoridade. Porque às vezes, porque senão a gente vira crente mimado. Você sabe disso. É A gente verdade. quer, não, Deus vai acontecer. Não, porque se Deus fizer, não sei, não, porque não, se Deus não fizer, que é isso? Eu duvido Deus não ouvir nossa oração agora. Terceiriza a responsabilidade. Exatamente. Aí Deus quer fazer algo na sua vida, quer fazer uma transformação na sua vida, porque às vezes a gente só fica, Deus, faz o milagre, e fica ali orando pelo milagre, só que às vezes o milagre não tá acontecendo porque Deus quer mudar algo na sua vida. Só que em vez de focar no processo, você tá focando no milagre, você não deixa o processo acontecer na sua vida, entendeu? E tem gente que se ira contra Deus. Ai, porque eu orei, fiquei 10 anos orando e o milagre não aconteceu. Volta naquilo que a gente tava falando, onde você tá botando o seu foco? Porque se seu foco tá só no Deus Todo-Poderoso e não no Deus que ensina também e forja pra você ter essa autoridade de filho, me desculpa, você tá querendo um gênio da lâmpada. Eita, Você não tá querendo um senhor. forte, hein? Então, assim, é muito, muito forte isso. Como você falou, da gente entender que a autoridade ela só vem a partir de um processo, de um momento de ensino. E aí a gente consegue vencer tudo isso, a gente consegue andar em certeza daquilo que Deus falou pra gente. Interessante que você falou, quando nós estamos no processo, é para fortalecer a nossa fé. E fé, na verdade, o que seria fé? Fé é uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Porque, por exemplo, segundo a Bíblia, fé é quando você tem uma palavra verbalizada. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você vai entender aquele versículo lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem você acreditar na própria palavra dele, como que você vai agradar ele? Não tem como. Não tem como você agradar uma pessoa que você não acredita, que você não confia nela. Exatamente. Não tem como ter relacionamento, intimidade. E falando sobre o processo, o tempo, por isso que é um tempo determinado para todas as coisas.
Porque na criação, Deus poderia criar tudo através de uma palavra e simultaneamente acontecer todas as coisas. Mas não foi bem assim que aconteceu. Foi dia após dia. O interessante é que Deus criou o homem no sexto dia. Porque tudo que antecedia o homem foi para sustento e mantimento dele. Então, ou seja, Deus sempre vai antecipar uma necessidade nossa com uma provisão. Porque antes de apresentar a necessidade, Deus já tem aquilo que a gente precisa. Então, talvez você está assistindo a gente dizendo, Mateus, mas eu estou num processo. Tá difícil, eu tô pensando em desistir, mas dizer pra você, você está no tempo de ser forjado, você está no tempo de Deus te preparar, de Deus te moldar, onde Deus está te lapidando. Nada acontece por à toa e por acaso ou coincidência. Moisés, o processo dele demorou 40 anos e José demorou 13. E você quer aconteça essas coisas do dia pra noite? Não vai. Mas é no processo em que Deus te forja, para quando você chegar no tempo do seu propósito, você está, na verdade, como o pastor fala, com suas musculaturas prontas. O próprio Jesus, ele não nasceu e cumpriu o propósito dele, gente. Sim. Ele poderia. Nasceu, pronto. Nasceu. O mundo inteiro já recebeu o Salvador. Todo mundo tá salvo. Não. Ele teve todo um preparo. Ele não precisava. Mas é pra mostrar pra gente, sabe, o que é necessário. Por isso que eu falo que Jesus ele é o maior mestre de todos. Porque ele ensina em humildade. Porque ele é aquele líder que ele faz assim, eu vou mostrar pra você, ó. Segue isso daqui, ó. Mostrando pra gente como é possível a gente alcançar as coisas. Então, assim, pra mim, Jesus, gente, eu amo Jesus, né? Eu amo muito Jesus, sou apaixonada por ele, porque eu vejo muito isso. Esse momento, sabe? Essa humildade de ser forjado. Porque eu acho que também tá atrelado a isso, a você ser humilde de entender que, assim, ai, ó céus, ó terra, só acontece coisa de ruim comigo. Só o meu propósito que não se cumpre. Só a minha vida que não vai pra frente. E isso me faz lembrar que, assim, a gente tá falando de autoridade, a gente passar por um processo e a gente ter autoridade naquele assunto. E um dos assuntos que eu tenho autoridade é sobre o emocional, né? A identidade emocional, que eu passei por isso, uma crise de identidade emocional, onde eu fui diagnosticada com quadro de depressão. E nisso, o que, gente, longe de mim, de querer falar como que é a depressão, cada um tem os seus níveis, é uma coisa que eu não vejo como falta de Deus. Eu passei por isso, eu sempre fui crente, estava na igreja, passei por isso, mas qual foi a minha experiência com essa crise de identidade emocional que eu passei? Focar tanto no eu, igual eu estava falando. Às vezes a gente fica tanto assim, porque só eu não consigo, porque só... Quando a gente começa a dar voz pro eu, a gente para de ouvir ele. E aí, tipo assim, isso que aconteceu na minha vida. Eu ficava tão focada em olhar pra mim. Eu não consigo, eu não posso, colocando essas limitâncias em mim. Porque eu não faço, E aí, eu fui dando brecha para o inimigo alimentar essas mentiras. É verdade, é verdade. Eu lembro que Deus, ele me deu uma visão, que eu até escrevi num caderno na época que eu estava lutando contra a depressão, né? Porque foi uma época bem difícil da minha vida. E aí, Deus me deu uma visão que era assim, como se eu tivesse... eu entrando num limbo de pensamentos e eu pensava, e eu botava o holofote em mim. Enquanto eu ia falando, vinha tipo como se fosse, sabe como aqueles desenhos que é tipo como se fosse um monte de rabisco em volta da pessoa? Tipo, tem um desenho de uma pessoa aqui, um monte de rabisco, e ele ia crescendo, e eu só pensava, eu não consigo, eu não faço, e lá de longe, Deus falando assim, mas eu já fiz por você. Mas eu já morri por você. Mas eu já conquistei por você. Coloca o fardo sobre mim. E eu fui me fechando num ambiente de eu, onde os meus pensamentos eram mais fortes e mais altos do que a voz de Deus. Entende? Nossa. E assim, é muito complicado a gente entrar nisso. Porque, não complicado, mas assim, na verdade, é muito interessante a gente entrar nisso. Porque às vezes a gente se perde sabe, nessas comparações, nessas mentiras que o inimigo tem, e aí é a brecha onde ele tem para vir e começar a colocar as sugestões dele como verdade na nossa vida. E a gente para de dar ouvido ao que é realmente verdade, ao que Jesus já falou sobre a gente, ao que Deus já falou sobre a gente. Entende? É bem diferente do que Jesus... não tô dizendo que a gente tem que começar a não olhar para o eu e falar assim, não, mas eu não sirvo para... Tipo assim, não é isso. A gente começa... faz sentido para você? Sim. Às vezes a gente começa a focar tanto no que eu não posso, eu não sou...
em vez de focar no que Jesus já justificou, já falou da gente. Que é completamente diferente do que Jesus fez lá no monte. Ele já sabia o que Deus tinha falado sobre ele. Cara, ele podia. Sabe? Tinha tudo um cenário ali de fraqueza, de vulnerabilidade, entendeu? Jesus mostra pra gente que o inimigo ele é covarde. Ele vem nesse momento de fraqueza e vulnerabilidade. Só que se ele tivesse focado nas fraquezas, na vulnerabilidade ali, ele poderia ter esquecido do que Jesus já tinha falado sobre ele. E quando eu estava nessa minha crise emocional de identidade, eu sinto que foi muito isso. Eu comecei a dar tanto ouvido no que eu achava de mim, e nosso coração é enganoso. E eu creio que às vezes você pode estar passando por isso. Às vezes você está tão mal emocionalmente, às vezes você pode estar num quadro depressivo, porque você começou a dar mais ouvidos do que você acha sobre você. Mas o nosso coração, ele é enganoso e ainda por cima tem um inimigo covarde que quer montar em cima dessas mentiras que às vezes a gente fala sobre nós mesmos. E ele começa a querer tornar essas mentiras verdade sobre a sua vida. Mas você tem um Deus que ele já te amou independente. Se você realmente é uma pessoa que fez algo ruim, porque a gente peca, a gente faz as coisas ruins, você realmente pode ter feito tudo de ruim. Mas Jesus, ele tá ali para te abraçar, te santificar e falar assim, comigo eu vou tirar todas as vestes ruins. Ele não tá ali para amplificar o lado ruim da sua vida. O inimigo tá ali para fazer isso, sabe? Então, assim, às vezes a gente foca muito no que a gente pode estar pensando, o que o nosso coração enganoso pode estar pensando, e é aí que o inimigo vem, ele encontra brecha para mentir sobre a gente. Então, assim, eu tive que passar por isso me deu uma autoridade para hoje eu estar falando aqui para você, para a pessoa que está ouvindo. Me mostrou que é um testemunho, entende? É o meu testemunho, é o meu lado da história. Cada um tem o seu testemunho da sua maneira. Só que eu sei que esse testemunho pode forjar vidas futuramente, pode ajudar alguém futuramente, sabe? E talvez você que está assistindo está enfrentando o mesmo processo, a mesma coisa que a Jay enfrentou. Jay, você deveria dar um conselho para essa pessoa que está enfrentando por isso hoje? Aí um conselho é difícil. Eu poderia ficar Uma aqui... dica, né? Não, tipo, eu tô falando, um só é difícil. Vários, porque dá pra fica dar... à vontade, fica à Porque eu vontade. acho que é uma coisa, assim, bem... É um assunto delicado, né? Nossa, eu quero ter um treco quando a pessoa fala que a pessoa que passa por depressão é falta de Deus. Porque não é, gente. Não é. Não é uma coisa, tipo assim, a pessoa, ela tá afastada. Não é isso. É muito complicado. E eu entendo, porque eu passei por isso. A gente fica ali, a gente entra numa coisa que só a gente sabe o que a gente tá sentindo. E às vezes é difícil o que eu quis dizer com o que eu tava explicando antes. Às vezes a gente tá tão fechado naquela nossa bolha que é difícil ouvir a voz de quem tá ali de braços abertos pra gente. Mas foi ali que eu consegui, de alguma maneira, porque Deus, ele é muito lindo, ele tá sempre querendo te alcançar, ele tá sempre querendo alcançar a gente. E o que me ajudou foram pessoas. Eu sei que nesse momento é muito difícil você ter vontade de sair, estar com pessoas. Às vezes você pode ter sofrido um trauma de traição ou alguém que fez alguma coisa contra você e agora você não consegue mais confiar em pessoas. Mas, assim, pessoas, elas existem para nos curar. E eu creio que a partir do momento que Jesus, ele compara a igreja dele como um corpo, é porque a gente precisa um do outro. E ali, tipo assim, quando eu não conseguia mais ver Jesus por conta, sabe, das minhas angústias, foram pessoas que trouxeram Jesus até mim. Então, assim, se você tem pelo menos uma pessoa, e eu sei que eu sirvo a um Deus que ele é maravilhoso e que ele não desampara a gente. Então, eu sei que pode existir pelo menos uma pessoa onde vai oferecer isso, essa ajuda, vai ser voz de Deus para a sua vida, sabe? Esteja atento, porque Deus, ele tá tentando te alcançar, sabe? Ele tá tentando estender a mão para te alcançar. Você não está sozinho. Eu sei que é muito clichê essa frase, mas você não está sozinho. Então, assim, é difícil, é um momento muito difícil. A gente não consegue ver saída de maneira alguma. Mas saiba que Deus, ele não desistiu de você. Ele não tem vergonha do que você está passando. Ele não tem raiva dos seus pensamentos. Ele está falando, ele está gritando aqui. Ele só quer que você ouça. Ele só quer que você tire um momentinho para tentar ouvir, para estar atento ao que ele está falando.
Então, assim, você não tá sozinho, sabe? Tenho certeza que Deus, ele tá tentando te alcançar de alguma maneira. Pode ser com pessoas. Às vezes, realmente, tem pessoas que não tem nenhuma pessoa ali que pode ajudar. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele vai mandar nem que seja alguém numa rua aleatória pra chegar e te entregar uma palavra. Tenta ficar atento. Não desiste. Não desiste. Porque você é uma pessoa que tem muito pra cumprir ainda. A sua vida é um testemunho. Ela vai ser um testemunho na vida de outras pessoas. Você tem um Deus que ele se sacrificou pela sua vida. Então você não é pouca coisa. Para de acreditar nas mentiras do inimigo. Porque ele quer que você pense que Deus, ele não morreu por você. Ele morreu por todo mundo menos por você. Mas ele morreu por você sim. E se você acha que você não é tão valioso, o Deus dos céus e da terra se entregou para salvar a sua vida. Se você acha que isso não é alguém valioso, meu filho, então você é valioso sim. Entendeu? Então comece a dar ouvidos ao que realmente é verdade. Não ao que o nosso coração enganoso tenta falar pra gente e o covarde do inimigo tenta falar. Gente, que testemunho. Deixe nos comentários aí o que tá fazendo mais sentido pra você, os insights que você teve, aquilo que você conseguiu extrair de todo esse conteúdo que a Jay tá transbordando sobre nós aqui, que eu tenho certeza que tá abençoando a sua vida. Então deixe os comentários aqui uma frase que fez muito sentido a qual ela falou, que eu tenho certeza que nós temos agregado conhecimento para você. Jay, e você falando sobre isso, eu voltando um pouco lá, o momento que eu passei também difícil, assim, que eu fiquei em confinamento, por conta da pandemia, na verdade, todo mundo, né? Eu lembro que eu decidi me levantar. O interessante é que muitas pessoas ficam prostradas e aceitam aquilo. Eu acho muito importante algo para você sair de uma depressão, para você sair de um processo, seja lá um momento de dificuldade que a pessoa estiver, estação, é ela tomar uma decisão. Ninguém pode fazer isso por você. Exatamente, ninguém pode Nem fazer Deus. aquilo que só você pode fazer por você mesmo. É exatamente o que você falou, gente, às vezes terceiriza, né? Deus. Tudo é Deus, na verdade, enquanto nós temos que olhar para nós e decidir se levantar. Deus vai reagir a uma atitude nossa, né? Sim. Então eu lembro que eu decidi me levantar e, na verdade, foi onde nasceu o Lifecast. Na verdade, foi onde eu comecei a gravar conteúdo pro Instagram. Que legal. Comecei a postar, ou seja, por que eu tô contando isso? Porque daquele momento difícil, eu transformei aquilo em algo positivo. Agora, tem muitas pessoas que estão nesse processo e que falam: eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. E aí nunca saem do deserto. E nunca sai do lugar, vai ficar prostrado, vai ficar patina. Quando pensa que se levanta, escorrega de novo e cai. Ou seja, você que está assistindo, decida se levantar. Hoje, bate no seu peito e diz: eu não aceito mais situação, eu não aceito mais esse cenário, eu não aceito eu ficar prostrado, paralisado, como um obstáculo, um desafio. Algo tem sido um fator limitador na minha vida, mas hoje eu decido me levantar, porque aonde eu estou não define quem eu sou. E aquilo que Deus chamou para fazer, eu vou fazer. Se eu estou passando por isso, não existe, na verdade, o acaso, mas é sim permissão de Deus. Deus sempre, quando nós estamos passando por algo, ele sempre permite, é permissão dele. Mas então, quando você decide se levantar, na verdade, Deus coloca um ponto final nesse processo através da sua atitude, e todas as coisas que você começa a viver vão corroborar e também vão convergir no seu propósito. Então é muito interessante isso, a pessoa se posicionar. Exatamente. Se posicionar. Agora, por exemplo, como que eu consigo me posicionar? É lógico, por exemplo, os pais, vamos trazer uns pouquinho lá atrás, da infância. Os pais sempre diziam: você não pode, você não consegue, você não é capaz, você nasceu assim, a sua realidade não vai mudar, por conta de crenças limitantes que a gente conversou um pouquinho no começo. É lógico que isso a pessoa decide, e não é isso que vai paralisar a vida da pessoa, é ela que decide. Se você está vivendo o que você está vivendo, é porque você decidiu, porque você permite isso. Inclusive, Então, tem uma frase que nessa linha que eu li uma vez, que fala assim: a virada de chave na sua vida está depois daquela atitude que você tanto procrastina. Anota essa frase, pode repetir, por favor? A virada de chave na sua vida está depois daquela atitude que você tanto procrastina. Então tem coisa, o inimigo ele trabalha no medo. O medo, o medo é um inimigo nosso, real. Porque às vezes você tem, sabe aquela coisa que você tem muito medo de fazer? Aquela coisa que você quer muito, mas é o que você mais tem medo. Às vezes a mudança da sua vida está depois dessa decisão. Depois de você vencer esse medo. Depois de você tomar essa atitude. Entende? Então, às vezes, o medo, ele é uma coisa que paralisa a gente, sabe? E até entrando nessa área que eu acho que você queria entrar, de tipo, pais que não permitem a pessoa romper, é isso? Isso.
Eu acho que, às vezes, a gente tem até um medo por conta disso, de você ser criado num ambiente onde você não, infelizmente, não recebeu aquele suporte da sua família. E aí você tem um medo de ser diferente, de você estar desonrando, de você estar indo contra, de você quebrar a cara, porque, meus pais falaram que eu não sou bom, então eu vou quebrar a cara. O medo, ele é o maior limitador de sonhos. Porque o que acontece? Você se prende a ele, aí você fica numa zona de conforto, e na verdade, se você vencer aquele medo, é a virada de chave que você precisa pra sua vida, sabe? Então, assim, claro que, infelizmente, tem pessoas que estão em cenários onde não tem esse suporte familiar, e nunca que a gente vai falar aqui pra você ir contra os seus pais. Mas, assim, a gente tem o respaldo bíblico de falar que se os seus pais estiverem indo contra a palavra do Senhor, o Senhor, ele vai te cobrir e te dar toda a provisão necessária para você cumprir o propósito, se os seus pais não estiverem de acordo com o propósito de Cristo na sua vida. Então, assim, a única coisa que eu te digo, para você que é jovem e tá sofrendo por isso, se submeta ao Senhor. Não tente fazer justiça com as suas próprias mãos. Não tente provar algo com as suas próprias mãos. Porque quem te não é nem autoriza, quem te valida é o Senhor. Infelizmente, tem quadros de pais que não conseguiram aplicar Romanos 12:2, de viver uma renovação da mente. Infelizmente, a gente vê isso em muitas famílias e pessoas que estão sofrendo esse quadro de injustiça. Cara, não tenta fazer injustiça pelas suas próprias mãos. Quem te justifica é o Senhor. E se você sabe que você tem um propósito ali para cumprir, e Deus já te falou, e os seus pais não estão vivendo isso, creia no milagre. Creia que Deus ele vai fazer, ele vai prover o que você precisa que seja feito, entendeu? Ele vai mostrar pra você o que tem que ser feito, ele vai te guiar e ele ainda vai mostrar aos seus pais. Então vai ser até um testemunho maior ainda, porque ele vai abrir a mente dos seus pais, ele vai fazer acontecer. Então, assim, fica debaixo ali da bênção do Senhor e vai conquistando suas coisas. Uma hora você vai sair de casa, uma hora Deus vai, sabe, te dar esse respaldo. Depois que você sai da sua casa, você casa ou não, mas você sai da casa dos seus pais, você tá num respaldo bíblico de seguir a sua vida. Você tem que honrar seu pai e sua mãe, obviamente, mas você estando na sua casa, você pode tomar suas decisões diferenciadas. Então, assim, não tenta fazer justiça. Não tenta fazer justiça, não tenta provar que, vocês não são de Deus, que Deus falou isso pra... Não briga. Não causa briga, porque nada se vence por briga. Tudo se vence no amor. Então, assim, se você é um jovem que tá passando por isso, só fica firmado em Cristo. Fica firmado em Cristo que ele vai te justificar. Muito bom. E voltando um pouquinho, como você falou sobre o medo, como você falou, é o maior trauma, vamos dizer assim, que as pessoas se impedem de romper. Por exemplo, acho que muitas frases, pelo menos já veio pra mim, o que as pessoas vão falar de você? O que as pessoas vão pensar de você a partir do momento em que você decide se posicionar. Mas eu aprendi algo que, independente você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão falar. É lógico, nós temos que estar com os ouvidos abertos e atentos para ver se aquela crítica é o construtivo ou se é alguém que quer nos paralisar. Então, ou seja, o medo, ele não pode ser um fator paralisador. Porque quando eu falo para Josué, né, 1:9, seja forte e seja corajoso. Então, independente, talvez você vê algum desafio, algum gigante, você fala, eu não vou conseguir, não tenha medo, tenha coragem. Quando Davi, na verdade, foi enfrentar o gigante, Golias, tinha vários soldados, um exército, todos estavam com armaduras, todos aparentavam ter coragem, mas nem tudo que aparenta de fato é. Então, ou seja, vai um menino depois lá e fala, não, eu vou, porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu vou em nome de Jesus, não tem nada a ver comigo, não é sobre mim, mas é sobre ele. Por conta do que ele falou que eu sou, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou enfrentar esse algo que está me paralisando. Jay, eu percebo também, uma das coisas que mais impedem os jovens, as pessoas, de subirem de nível, é a distração. Sim. Antes da gente entrar nesse quadro da distração, do que você estava falando do medo, em Josué, né, você falou, eu lembrei aqui, peguei até nas minhas anotações, Josué 1:9, né, seja forte e corajoso, não tenha medo ou não fique desanimado. Uma coisa que Deus ministrou uma vez na minha vida, nessa passagem, é que Deus, ele fala assim, não tenha medo, não tenha medo. E antes ele fala assim, seja forte e corajoso. Quando você entende a diferença, né? Porque é muito fácil. Deus fala assim, não tenha medo, mas ele é Deus, ele não tem medo de nada. Ele sabe que a gente vai ter medo, ele entende isso.
Só que mas ali ele dá uma ordem pra você ser algo. Você não ter algo e você ser algo. A partir do momento que você decide ser corajoso, o medo ele pode vir e ir embora. Mas a partir do momento que você agarra o medo e você se torna um medroso, entendeu? Você ser um medroso é diferente de você sentir medo às vezes. Você ter medo é diferente de você sentir medo às vezes. Então o medo ele vai vir. Mas se você botar na sua mentalidade que você é o que eu sou um corajoso, e o medo vier, ele vai bater em retirada. Faz sentido pra você? Muito. Então, assim, às vezes a gente... Porque é muito fácil. Ai, porque Deus, ele fala pra gente não ter medo, mas ele é Deus. Não, ele entende que a gente vai ter medo. Ele sabe das nossas fraquezas. Mas a partir do momento que você for um corajoso, o medo pode vir. Ele pode até aparecer, bater na porta. Mas você não vai ser um medroso. O medo não vai ser seu. Ele vai ser algo que vai aparecer na sua vida. E a coragem que Cristo coloca sobre a sua vida vai fazer esse medo bater em retirada. Então, assim, seja forte e corajoso. E aí você vai conseguir não ter medo. Entendeu? Nossa, essa foi muito forte, muito bom. Sim. Agora, Diz, poderia explicar um pouquinho mais sobre isso, a diferença entre ser e ter? Ser é aquilo que define a sua identidade. Entendeu? A sua identidade, ela tá firmada no quê? No ser. Então, tipo assim, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você decide ser, sua identidade vai estar firmada naquilo. Você pode ter momentos ruins, você pode ter dias ruins, você pode ter desafios, mas aquilo não define quem você é. Então, ser e o ter, essa é a diferença. Muito bom. Diego, agora voltando um pouquinho sobre distração. Acho que é uma das coisas que mais impedem as pessoas. Isso aqui é muito bom, mas distrai muitas pessoas. Gente, sim. Muitas pessoas começam algo dizendo... Isso aqui é o meu foco, amanhã já não é mais. Começa um projeto, amanhã já mudou. Tem um objetivo, amanhã já não é mais. Como manter o foco? Como ter clareza e saber para onde você está indo? E se você está indo na direção certa para aquilo que Deus te falou, como deixar as distrações? É uma decisão isso? É uma decisão. Gente, isso é uma coisa que para mim é difícil. Porque eu sou uma pessoa que, tipo assim... Eu gosto, de novidade, eu gosto de que a minha vida seja muito agitada. Eu sou aquelas pessoas que não gostam de rotina, sabe? Então, isso pra mim é um desafio. A constância e tal. Eu falo bastante sobre isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais, sobre constância, porque é um desafio, sabe? Mas é uma decisão. É uma decisão. Eu lembro que teve uma vez que eu vi uma pregação que falava sobre o leproso, né? Onde... ele via Jesus e ele caminhava até Jesus. E ali pegou muito comigo, porque o pregador ele falou assim, ele estava leproso, mas ele continuava andando, mas foi uma decisão que ele tomou. Ele tomou a decisão, mesmo leproso, de caminhar até Jesus. Então a constância de ir porque o oposto para mim da distração é a constância, né? É uma decisão nossa. É uma decisão nossa, é muito difícil. E assim, você só consegue ser constante em algo quando você tem certeza daquilo. Por exemplo, eu tô noiva agora. E assim, como que eu vou ser constante no meu relacionamento? Parabéns, hein? Obrigada. Igor que tá aí, abração, Igor. Te amo, amor. Mas então, eu tô noiva. Eu digo porque eu quero usar um exemplo que, por exemplo, você tá namorando. Como você consegue ser constante em sair com seu namorado ou sua namorada? Em ligar pra ela, falar com ela e ver um filme todo dia... Se você ama essa pessoa, se torna chato você sair com essa pessoa todo dia? Não. Você quer estar com essa pessoa todo dia, você quer falar... Por quê? Porque é uma coisa que você acredita. Você acredita naquele amor, você acredita naquele relacionamento. Você acredita naquilo que você está vivendo. Então, não tem como você ter constância em algo que você não acredita 100%. E se você acredita 100% em Deus, no que Ele prega, na palavra dEle, em viver uma vida com Ele, isso vai te ajudar a ter constância de focar nele e não se distrair. Não só dele, mas também dos projetos que ele tem pra sua vida, sabe? Eu passei muito por isso, porque pra mim também entra muito na parte da comparação. Porque por ouvir... Gente, é muito difícil ser filha de quem eu sou. É difícil, as pessoas acham que... O pessoal sempre me pergunta assim, como é ser filha de Jairinho e Cassiane? O pessoal acha que eu vou responder, ai, gente, é maravilhoso, eu acordo, tipo assim, não faço nada da vida, não sou ninguém, eu só sou herdeira. Gente, não, é difícil, porque de um lado é uma expectativa pra eu ser tão boa ou melhor que eles, e de outro lado é o povo falando assim, ai, mas tudo é fácil pra ela, né? A vida dela é incrível, olha de quem ela é filha. E aí você não consegue...
tipo assim, pra mim sempre foi difícil eu definir quem eu sou, porque ou vai ter gente falando que eu não sou tão boa ou melhor que meus pais e aí eu sou um fracasso, ou então se eu for bem em algo, mas é claro que ela tá indo bem, porque olha o que ela tem. É óbvio que ela tem que ir bem, né? Se ela não fosse bem. Então, tipo assim, não tem como. Tem gente que não tem como você ganhar com essas pessoas. Não tem como. Entendeu? E aí é muito difícil, porque eu ficava pulando de galho em galho, não sabia o que eu queria fazer. Entendeu? Começava a me diminuir, começava a pensar assim, não, eu não posso ter um ministério de canto porque eu não canto igual minha mãe. E aí eu começava a acreditar de, tipo assim, as pessoas falando que, a sua mãe canta e porque você não tem a voz dela, péssima. Nossa, que horrível. E eu deixava de dar ouvido ao propósito que eu estava cumprindo através daquilo que eu estava fazendo, as vidas que eu estava alcançando, e deixava de cumprir uma área na minha vida que eu sei que Deus queria usar. Mesma coisa na palavra. Mesma coisa na influência, porque eu sei que hoje eu sou uma voz para minha geração no meio da influência. Quando eu tomo a atitude de gravar um vídeo, falar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, Deus, ele é tão misericordioso comigo que ele me manda os testemunhos, as pessoas mandam os testemunhos. Gente, de verdade, se algum dia alguma palavra minha tocou o seu coração, pode me mandar na DM, porque eu fico horas e horas respondendo e falando com as pessoas e tal, porque isso pra mim é edificante, porque o meu propósito é isso. Só que o inimigo, ele tenta parar a gente com isso, pra eu parar de cumprir alguma coisa ali através do que eu tenho pra entregar. Mateus, você é uma pessoa que, às vezes, a gente olha pro lado e pensa assim, nossa, tem tanto pregador, o que eu vou falar de diferente? Mas tem uma alma que só vai citar Jesus através das suas palavras, porque ela vai se conectar com o que você tá falando. Você que tá em casa, às vezes você pensa assim, mas eu não tenho ministério porque já tem a Jay pra falar, já tem o Mateus, já tem tanta gente, tantos jovens. Mas às vezes uma pessoa, o seu vizinho, ele pode ouvir o Mateus pregando, pode ouvir o pastor já, ele pode ouvir a Cassiane cantando, pode ouvir a Jay e não vai se conectar. Mas através da sua palavra, ele pode se conectar e encontrar Deus. Você pode ser a Bíblia que ele vai ler. Então, tipo assim, todos nós temos esse propósito e o inimigo, ele sabe desse potencial que a gente tem. E ele tenta parar a gente com isso. Então, eu ficava pulando de galho em galho porque eu ficava querendo provar algo pra alguém que eu não precisava provar, porque Deus já tinha definido aquilo pra minha vida. Entendeu? Então, assim, quando eu entendi qual é o meu propósito? O meu propósito é ser filha de Deus e cumprir o ID. Pronto. Eu vou ser constante nisso. Essa vai ser a minha constância e eu não vou deixar nada tirar a minha distração disso. Eu já cheguei a ouvir, tipo, gente, sério, de verdade, é difícil, porque tem hora que eu falo assim, cara, então já que tudo que eu prego é errado, então só você é influencer. Gente, aí olha como Deus é misericordioso. Aí teve uma época no meu Instagram que eu só postava coisa de moda. Então só vou ser influencer de moda. Até nisso, Deus falava assim, você não vai fugir. Até nisso, vinha a mulher e falava assim, através do seu vídeo de moda, Deus me tocou pra eu conseguir olhar mais pra o meu interior, pra olhar como identidade de filha. Tipo assim, umas coisas assim que eu ficava assim, não é possível que eu tô pregando num vídeo de moda. Porque Tudo convergia no seu propósito, né? Eu falava assim, também não quero mais saber de pregar, até nisso. Então eu falava assim, gente, Deus, ele tá me puxando ele tá me levando, ele tá me mostrando que eu tenho um propósito. E que o inimigo, ele é um sujo, ridículo, entendeu? Invejoso. E ele quer viver a sua vida. Ele quer tanto viver a sua vida e o seu propósito, só que ele não pode, aí ele quer te impedir de viver isso. O sonho do inimigo é estar no seu lugar, minha filha. É o sonho do inimigo. Entendeu? Poder ser filho igual você. Mas ele não pode, ele está condenado para sempre. Então ele quer fazer você ir com ele na condenação e não se tornar filho e andar na autoridade também. Então, assim, é constância. É constância naquilo que Deus já falou sobre a sua vida. E vai ter os dias difíceis, mas lembra do leproso. Ele estava leproso, mas ele continuava andando. Para tocar na aula de Jesus, para tocar, para falar com Jesus, para trocar uma palavra com Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para a vida dele. Então é isso. Gente, muito bom. O episódio de hoje está sensacional. Inclusive, deixe nos comentários aqui o que você tem aprendido, que eu tenho aprendido muitas coisas aqui com a Jay. Eu tenho certeza também que tem aberto a sua visão. Então, deixe aqui nos comentários. E aproveite também e fale de onde você está falando, a cidade, o estado, para a gente ter noção de onde está alcançando o público. Jay, agora para nós finalizarmos, eu sou muito rápido, gente. Faz aí. Pra gente finalizar, então, esse episódio, você que é uma pessoa que influencia muitas pessoas, qual conselho você daria pra elas hoje? Um conselho, se eu tivesse um conselho só? Tipo assim, um conselho no assunto identidade ou um conselho tipo de vida? Conselho. Pode ser identidade, de vida. Gente, que responsabilidade. Um conselho.
Deixa eu pensar. Mas fica à vontade, se quiser emendar outros. Não, é porque, tipo, você sabe quando faz aquela pergunta, qual o seu um filme que você indicaria? Você fica, meu Deus, eu vários, não posso errar, tem que ser o melhor filme. Então, É. o melhor conselho, cara, eu acho que o melhor conselho que eu posso dar pra você é levar em consideração, de verdade, o mandamento maior de Cristo, que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque quando você consegue se entregar nesse relacionamento, nesse amor, você não vai precisar correr atrás de mais nada. Não porque Deus é uma troca de me ama que eu vou te dar tudo, não é isso. Mas você vai se satisfazer tanto, esse amor vai te completar tanto, que tudo que vier depois disso é bônus, é um bônus. Porque você vai estar completo. E quando eu entendi a verdade disso, que não é simplesmente um Deus que fala assim, me ame, me ame, me ame, me ame, porque ele quer se vangloriar. Não. É um relacionamento de algo para te completar realmente. Quando eu entendi a verdade disso, quando eu entendi a capacidade desse amor, de viver nessa vida, nessa promessa de vida plena e abundante, a minha vida mudou. Então, se eu tenho um conselho para você hoje, é isso. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Que realmente o resto vai ser acrescentado. Porque quando você se coloca nessa posição de estar conectado de criatura com o Criador, nada vai te fazer falta. Nada vai te fazer falta. E assim, você vai viver uma plenitude que não tem explicação. Mas você tem que experimentar. Então começa a focar nisso. Entender realmente a verdade dessas palavras e a seriedade dessas palavras. Esse é o meu conselho. Bíblia. Sensacional. Gente, tenho certeza que você gostou muito desse episódio, que você aprendeu. Então não se esqueça, pega esse link, compartilha com outras pessoas, aquela pessoa que vem na sua mente, que você sabe que precisa ouvir esse conteúdo, que precisa reconhecer a sua identidade, que para que foi chamado, que eu tenho certeza que, na verdade, o ponto de partida dessa vida dessa pessoa será totalmente mudado. Então esse foi o episódio de hoje. Eu quero agradecer a vocês que ficaram com a gente até o final. Também a 28 que está fazendo esse projeto acontecer, com esse áudio, com essa câmera de última qualidade. Muito obrigado, quero agradecer vocês. Também recomendo para você que quer fazer vídeo institucional da sua empresa, projetos, aquilo que você tem planejado, chegou o tempo de colocar em prática. Então, convide a 28 e eu recomendo, tá bom? Quero agradecer, Jay, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra, um privilégio receber aqui e eu tenho certeza que essas pessoas serão abençoadas através do conteúdo que você entregou sobre a gente. Amém. Muito obrigado. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.